paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Estamos aqui para mais um aprendizado, nossa EBD na nossa rádio IADEC. Deus tem uma palavra para os nossos corações, através desse trimestre tão abençoado que Deus está nos trazendo, né? Que é o quê? Os ataques do adversário contra a Igreja de Cristo. Nesses momentos que antecedem a volta do Senhor, nós vemos o adversário atacando de várias formas a Igreja do nosso Senhor. E a nossa lição de número 8, ela nos traz como título a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Observe, se você é um cristão e é pentecostal, você tem uma identidade. A identidade, ela nos identifica onde nós estivermos. Compreenderam? É importante o professor tocar nesse ponto na sala de aula. A identidade vai dizer quem a gente é de verdade, independente de onde nós estivermos. Amém? Nosso textuário diz assim: todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Atos, capítulo 2, verso de número 4. Nossa verdade prática: a doutrina do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas, como sua evidência, são um distintivo pentecostal mantido pela nossa igreja. Então vamos para a nossa introdução. Isso aqui é uma aula introdutória para nós aprendermos juntos, somar conhecimentos, né? Você que é professor, que é superintendente, que está sempre nos acompanhando, olha, Deus, Ele tem falado tremendamente através de nossas aulas. E o que você aprender aqui na escola dominical, na sua congregação, eu tenho certeza que você vai estar somando os conhecimentos e botando em prática na sua escola bíblica dominical. Amém? Vamos para a nossa introdução. Nessa lição bíblica, vamos estudar a identidade pentecostal e sua relação com o Pentecoste bíblico. Contudo, o nosso enfoque será mostrar algumas sutilezas do erro que tem aparecido no meio do movimento pentecostal. Que sutilezas são essas do adversário? Nós observamos duas, tá? O adversário, o ataque dele agora, né, é na área espiritual da igreja. Tá? Essa lição nós vemos o ataque do adversário na área espiritual. Nós vamos observar aqui o seguinte, que o adversário ele vai lançar duas formas de ataque. Primeiro, em querer negar a atualidade dos dons, e a segunda é ele lançar o quê? Um enfraquecimento nessa área doutrinária, né? Então nós vemos dois enfoques aí, dois ataques do adversário. Primeiro é os que negam, e segundo é os que estão deixando morrer essa doutrina dos dons espirituais. Amém? Ponto 1. Pentecostes bíblico. O Pentecostes bíblico. Primeiro, o Espírito prometido. Esse primeiro ponto aqui, nós vamos pegar o primeiro subponto e o segundo subponto, e vamos resumir ele de uma forma, porque aqui é uma pré-aula resumida, né? Aí observe. Primeiro, o Espírito prometido. O segundo ponto aqui, o Espírito derramado. No Antigo Testamento, nós vamos ver o que? Tinha a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo atuava, mas ele ainda não morava. No Novo Testamento, o Espírito Santo ele passa a morar diretamente. No Antigo,
Ele tinha suas, né, atuava de forma específica. No caso, você que é professor, você pode pegar qualquer referência, né, do Antigo Testamento e mostrar a atuação do Espírito Santo. Agora, no Novo, né, que aqui começa aqui a partir do subponto 2, que fala sobre o Espírito derramado, né? É bom o professor destacar especificamente Atos capítulo de número 2, tá? É bem importante destacar esse ponto. Então, para nós já começarmos aqui, né, trazendo os nossos versículos da palavra, primeiro destacar o que? Joel capítulo 2, versículo 28 e 29, que é a promessa sendo feita, tá? E Atos capítulo 2, entre 1 e 1,14, que é a promessa sendo recebida. Bom, o ponto 1 é o Espírito prometido. Então, um versículo bom do Antigo Testamento é o que nós falamos agora, destacamos em Joel, tá? E no subponto 2, que é o Espírito derramado, é importante destacarmos, né, Atos capítulo 2, tá bom? Porque se falamos na promessa, não tem uma promessa assim mais específica assim do que Joel, tá? Que vai prometer o derramamento. E Atos capítulo 2, onde vai acontecer o derramamento do Espírito Santo. Amém? Então vamos de uma forma bem resumida, né? Vamos então para o nosso ponto 2, que diz: o distintivo pentecostal de nossa igreja, a atualidade dos dons espirituais, né? Olha, a gente destacou aqui a pessoa, né, do Agostinho de Hipona. Por quê? Porque ele traz uma doutrina totalmente errada, que havia cessado. Nos dias de hoje, isso não está muito longe, tá? Várias denominações nos dias de hoje, ela traz esse ensino errado, tá? Nós não vamos citar nomes aqui. Você, professor em sala de aula, se quiser citar alguns, né? Nós não vamos citar nomes aqui. Mas ela traz como que a ação do Espírito Santo, os dons, eles cessaram, né? Ele traz dessa forma. Vários ensinamentos nos dias de hoje ainda permanecem, tá? Só que o movimento pentecostal, ele vai nos trazer uma resposta para isso aí, tá? É importante, né? Aqui não vai nos caber tempo de trazermos isso, mas o professor em sala de aula trazer a história dos missionários que iniciaram a Assembleia de Deus, como foi. É importante, às vezes, o professor ler um livro e trazer isso à tona em sala de aula, como foi o início pentecostal aqui no nosso Brasil, né? Temos que trazer o início, né, bíblico, e trazer também o início, né, como foi aqui no nosso Brasil, como ocorreu desde lá do início, né, como os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingler estavam numa igreja, né, que tinha lá o nome, né, não vou citar esse nome aqui, e lá, né, uma vez eu estava acompanhando esse documentário. De cima do púlpito ele disse, olha, falando assim, meio o português, né, que ele estava ainda em forma de aprendizado, e ele disse assim, olha, ele subiu em cima do púlpito e falou, olha, o nosso Jesus Cristo ainda batiza com o Espírito Santo, batiza com o Espírito Santo. Olha, causou um alvoroço dentro da igreja que ele estava, que eles foram colocados para fora. Então, é importante destacar, trazer isso aí, tá? O início bíblico e o início também aqui
do nosso Brasil, tá bom? Então, eu vou deixar aí, né, para você, professor, em sala de aula, trazer essas questões, tá? Vamos lá, então, para o subponto 2 do tópico 2, né? Que fala assim, as línguas como evidência. Olha, o autor aqui ele já inicia falando sobre a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, tá? Eu trouxe até uma aqui para poder mostrar para você, professor, superintendente, se você não tem, venha adquirir uma, né? Antes ainda da nossa aula da escola bíblica agora, sobre essa lição aqui que nós estamos tendo. Por quê? A nossa declaração de fé, especificamente no capítulo 19 deste livro aqui, ele traz aqui o que as Assembleias de Deus acreditam sobre o batismo com o Espírito Santo. E uma das coisas é o quê? É a evidência física do falar em línguas, tá? Sobre o batismo no Espírito Santo. Então, é importante trazer isso aí em sala de aula, tá? Agora só, para nós darmos sequência aqui, em Atos, no capítulo de número 2, que foi logo lá, né, que deu início. Atos, no capítulo de número 2, né, que ao se dar início a esse movimento lá, né, no versículo de número 4 diz assim, ó, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Então, primeiro eles foram cheios do Espírito Santo, tá? A evidência veio, tá? Posterior eles ter sido cheios do Espírito Santo. Então, aí a importância do crente andar cheio do Espírito Santo, levar uma vida cheia do Espírito Santo, tá? Mas a evidência veio, é importante destacarmos isso, tá? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo, tá bom? E eles viam. Então, se eles viam, né? Foi o que ocorreu a evidência física do falar em línguas. Bom, lá no quase no último parágrafo, né? A sutileza está em dizer que o falar em outras línguas, de fato, existe, contudo, não é para todos. Estão vendo aí? Estão vendo aí? Observe. Vamos estar aqui abrindo aqui em Lucas, capítulo 24, versículo 49. Lucas 24, versículo 49, ó. Eis que sobre vós vos envia a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Observe. A promessa é de quem? Quem é que fez a promessa? A promessa do meu Pai, como diz a palavra aqui, o nosso Senhor Jesus falando. A promessa vai se estender a todos, especificamente a todos que obedecerem. Todos que obedecerem e ficarem em Jerusalém, eles receberam a promessa. Os que ouviram Jesus e foram para Jerusalém e obedeceram, receberam a promessa. É importante nós destacarmos todos esses versículos em sala de aula, para que a pessoa venha ficar focada e entender o caminho a se chegar lá, buscar e receber. Amém? Né? Existem vários versículos, né, que vão nos trazer esse estudo, vai acrescentar no seu conhecimento para você estar ministrando em sala de aula. Eu tenho certeza
que você, professor, superintendente, vai estar enriquecendo o seu conhecimento para poder estar ministrando essa boa aula. Amém? Aí vamos continuar aqui, ó. Vamos para o ponto 3. Ó, uma marca distinta dos pentecostais clássicos ou históricos era o seu amor e fidelidade às escrituras, né? Estamos falando aqui do primeiro ponto aqui do tópico 3, né? Que fala a fidelidade às escrituras. Observe uma coisa. Existem doutrinas que elas vão acreditar na palavra de Deus, mas não na sua totalidade. Elas vão pegar uma parte da palavra, mas vão desmerecer a outra parte da palavra. E observe uma coisa, os pentecostais, eles atuam diferente, tá? Eles acreditam na palavra do Senhor, na sua totalidade. Não tiram e nem acrescentam nenhuma vírgula da palavra do Senhor. E a doutrina do batismo no Espírito Santo faz parte do meio pentecostal. E os pentecostais jamais devem deixar de ser fiel a essa parte da palavra do Senhor. Amém? Então, se é um pentecostal, tem que acreditar, tá? Tem que permanecer na doutrina que a palavra nos traz. Amém? Louvado seja Deus, né? Olha, vamos para o nosso ponto 2, que diz assim, o exercício dos dons espirituais. Eita glória, hein? Observe uma coisa, lá, vamos ler aqui em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 4. Um versículo muito interessante para nós deixarmos aqui para esse ponto aqui, né? Que diz assim, ó, mas o que fala língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então nós vemos uma finalidade, né? Não é somente uma coisa que vai distinguir os pentecostais só porque ele acredita naquilo ali e outros não acreditam, né? Ou outros acreditam que aconteceu só no passado. Nós vamos ver que também tem uma finalidade em cima disso aí. Edificar a si mesmo e também edificar a igreja, né? Quando ocorre, é claro, né? Quando ocorre, quando profetiza. Mas observe uma coisa. Muita gente não está se edificando, exercendo esse dom. Porque o ponto que nós lemos aqui vai dizer assim, ó, o exercício dos dons espirituais, né? É importante a gente destacar lá em 1 Coríntios 12, no versículo 7, que vai nos trazer a utilidade. O Espírito dá a cada um que for útil. Então não é assim uma coisa por acaso. Então tem a utilidade, utilizar, né? Edificar a si mesmo, né? Tem muita gente que não traz a edificação para si mesmo, muita gente que não é edificado, porque não busca, porque não exercita esse dom que é a promessa do Pai, que desde o Antigo Testamento tem a promessa, cumpre em Atos, e até os dias de hoje o Senhor ainda está batizando com o Espírito Santo. Meus queridos, que Deus abençoe, né? Estivemos aqui de uma forma bem resumida, somente para acrescentar os conhecimentos. Mas você, professor, né? Eu tenho certeza que Deus vai te usar grandemente para estar ministrando essa escola bíblica dominical. Porque a fonte principal é o nosso Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Quero orar por sua vida agora. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, meu Pai. Nós queremos te agradecer, meu Pai, por essa pré-aula, Senhor.
Deus abençoa, meu Pai, esse professor. Abençoa, meu Pai, essa escola dominical, Pai. Meu Deus, abençoe esse superintendente. Pai, quando chegar o domingo próximo, que ele for ministrar essa aula, que o Senhor venha estar com ele, Pai, e ele venha ser edificado desde já, meu Pai, pelo poder da Tua palavra. Pai, nós te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. A paz do Senhor, meus queridos. Sou o pastor Julismar, dirigente da congregação de Colina. Quero agradecer você que esteve conosco aqui. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te usar poderosamente na escola dominical que você for ministrar essa aula. Deus abençoe. Fiquem com Deus.